Agora o ponto é intervenção, né? Para que se tenha a prova de que, se for a testemunha das diversas categorias, né, as 4 categorias, a gente tem que destacar que numa mesma unidade, independente da formação, né, e do procedimento, que seria basicamente o caminho completo, depende que cada atitude, né, vai manifestar, né, uma intervenção, né? Se a gente considerar o tráfico, por exemplo, né, a gente consegue pensar numa primeira ideia numa espécie de abobado, né, estar abobado. Então isso enseja que qualquer ato vai querer transferir, por assim dizer. Então, um segundo ponto, né, seria essa forma de transferência, que você escreve, você comunica, né, uma ideia viva. Não tem um exemplo prático, né? Não tem como eu te dar um exemplo prático. Então, se você citar... Bom, Dimas vai falar, né, que isso é uma espécie de reportagem, né? Você reporta o fato acontecido, né? Você está naquele momento presente e simplesmente, né, é só uma questão de aparência, vamos dizer assim. Então, outro destaque, né, seria a questão do trabalho, né, porque o trabalho ele é analogicamente associado à questão paralela, né? Então, essa bifurcação, quando ela advém do homem, né, pelo homem, a gente sabe que esse transferidor ele tem requisito para estar lá, a presença naquele momento é indispensável, né? A paz também é preparada, enfim, são fatores menores também, com certeza, vão ajudar, né? Então essa analogia que a gente faz é a explicação de a pessoa presenciar uma ocasião que de repente não está dando certo ou que não vai dar certo, né? Seria aquele processo de criação de já, basicamente. Então, se você, por isso, tentar lembrar, né, você vai entender melhor isso que eu estou passando, né? Se você simpatizar com essa esfera de movimento. Então, a comunicação, por esse lado, sem falar em corporificação, ou materialização, ou até movimento, esse fenômeno tem de fato um efeito físico, não tenha dúvida. A participação, né, de fato desse transferidor, fica à vontade, ela é o sentimento de uma mensagem, né, não tenha dúvida. Então esse diálogo mental é um caminho direto, não tenha dúvida, né? Isso dentro do ápice da Irmandade, né? Com certeza, a gente não vai fugir desse caminho. Diferentemente, um assunto em questão seria a intervenção propriamente dita. Então, longe de uma tentativa de estruturar, né? Seria um absurdo, né? Em primeira mão. A gente não pode se privar de qualquer tipo de liberdade, porque a liberdade ela é assim mesmo, né? Ela é aberta e é assim mesmo e ponto final, né? Você sentir dor, né? Você procrastinar alguma atitude, né? Ou mudar de comportamento, por mais simples que seja, né? Eu posso falar, eu não vou citar o sobrenome dele para não entregar a pessoa, logicamente. Mas se você citar José, ele vai falar
dessa força bem, né? Que ela corporifica, seria materializar, seria mais interessante. Ela materializa o próprio carregamento, né? O que de uma certa forma subtrai isso desse transferidor, né? Que essa é a ideia, enfim, né? O Dimas, né, assim como aquelas outras citações de Jonas ou Marcelo, enfim, isso faz parte desse movimento, desse ipsis literis, né? Na qual a ideia principal seria a prova, né? A prova do que eu falo referente à intervenção. Então, essa conformação, né, ela vai encontrar solidez na qual, quando se guarda, né, essa evidência concreta, né? Então a gente não pode falar, não, isso não é assim, ou isso não vai ser assim, né? Porque existe tempo, né? Então as pessoas ouvem as notícias, as pessoas contam uma para as outras, né, os fatos da vida, que às vezes, enfim, são gradativos e em frequências diferentes. Então, sem querer distinguir, né, ou legitimar essa distinção, existem pessoas experientes, sem dúvida, né? Existem as pessoas que não colaboram de alguma forma, e as pessoas que se bastam em ficar traduzindo, né, achando que isso vai desmistificar o ato em si naquele momento. Então, a pessoa que inicia nessa função corre esse risco, né, de estar entregando, né, a gente pode colocar a alma para o capeta, né, vai entregar a alma para o capeta. Então, a defesa, né, nessa etapa é uma questão que mistifica, sem dúvida, né, é o esforço do movimento. Então, nesse conjunto de forças, né, de energias, o energia seria sempre melhor falar assim, inerente ao movimento físico, né, ao movimento do corpo, né, essa leitura, né, mais basicamente, não vai existir decepção. Então a pessoa tem que se conformar com isso, né? Não existe um transferidor pronto, né, que faça isso para você, ou que represente isso para você, ou que identifique quais os requisitos para você citar, qual fonte fica melhor adequada à analogia daquele caso, né? Seria, em outras palavras, isso se chama jurisprudência, né? E por final, esse abobar, no caso, ele é da psicologia, ele é estudado pela psicologia, né? Então não adianta a gente montar ou construir essa unidade, porque a gente não pode estar falando em dispensar ninguém, não pode empacotar, não é isso que está em jogo. Então, o conhecimento ele tem que ser evitado por essa etapa, né? E a mensagem que se vai passar com isso é que qualquer dificuldade pode dar brecha, né, a corporificação que vai tentar idealizar um caminho que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, a gente tem que estar assim. Então, o movimento, né, mal empregado, né, é um bode expiatório, né, que conflui para o nosso despreparo. Vamos falar assim, que assim fica perfeito. Então o movimento ele é autêntico, né? Isso é interessante demais. Então, se você citar um nome assim como André, ele vai dizer basicamente assim, né? O ato ordinário ele é próprio do movimento, né? Mas isso em qual realidade, né? Ou seja, isso é o mesmo jeito ordinário de sempre, né? Felizmente para um, infelizmente para outros. Então, você estudar essa parte é uma maravilha, né? Para você abrir caminho para o outro, aceitar a nossa ideia e assumir uma posição, né? Que com certeza não vai degladiar entre os irmãos. Fim.